Todos, sejam bem-vindos ao 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo IDP. É uma honra estar aqui como mediadora hoje, em nossa segunda painel, que se iniciou do nosso congresso ontem à noite. E com uma grande alegria, eu estou aqui mediando uma mesa num tema super afim, né, das disciplinas e dos meus temas de interesse aqui junto à universidade. E fico muito feliz que, com certeza, estou contando aqui com a presença dos meus colegas, dos meus alunos, para a gente poder travar um debate extremamente pertinente e importante no contexto em que nós estamos vivendo. E mais do que isso, fico também muito feliz de estar aqui presidindo uma mesa, nossa mesa virtual, com 3 pessoas que eu acompanho a trajetória de trabalho, respeito imensamente, aprendi também imensamente, pelo visto que participei e fui ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional, enquanto foi gestão do Dr. Raul Jungmann e também do Dr. Alexandre de Moraes. Então, para mim, é uma alegria poder compartilhar e ouvi-los, né, após essa experiência, e mais também por poder partilhar a mesa com uma colega de trabalho, pesquisadora que eu respeito muitíssimo, Dandara Tinoco. Bem, sem mais delongas, pelo adiantar da hora e pela expectativa de todos e de todas, eu vou abrir os trabalhos, convidando a ouvirmos a fala do nosso ex-ministro extraordinário de Segurança Pública e Segurança no Brasil, Dr. Raul Jungmann. Por favor, fique à vontade para apresentar sua fala. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. Boa noite, ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Colega em várias passagens, né, públicas que nós tivemos. Dandara, um prazer também estar aqui com você. Uma alegria. Eu vou falar sobre segurança pública de uma perspectiva autoral. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a segurança pública é um fato multifuncional, plural, tem muitas... vamos dizer assim, é uma constelação, se vocês quiserem, uma galáxia. Tem muitos assuntos e tem muitas coisas para serem vistas e serem discutidas. Como a gente não tem tempo, ou a minha competência não alcança tudo isso, seguramente eu tenho o ministro Alexandre de Moraes e a Dandara, que tem essa competência para poder abordar isso de uma maneira muito mais ampla. Então, eu vou abordar sob o meu ponto de vista, que eu chamo de um ponto de vista autoral. Isso quer dizer que algumas coisas eu vou falar e outras coisas, evidentemente, que tão mais importantes, podem ficar para um outro momento. São 5 pontos que eu quero falar. O primeiro dos pontos é o fato de que a segurança pública no Brasil, ao longo de 7 constituições, nunca foi uma atribuição do poder central. Ou seja, desde a primeira Constituição, em 1824, até a última Constituição, em 1998, isso sempre foi atribuição, primeiramente durante o Império, das províncias e depois, na República, dos Estados. Né? E isso nos leva a 2 conclusões. Primeiro, é de que, não sendo uma atribuição constitucional, nós nunca tivemos um Sistema Nacional de Segurança Pública. Isso nunca houve. E, em segundo lugar, nós nunca tivemos uma política nacional de segurança pública. Alguém poderá dizer, mas existiram planos? Existiram, inclusive bons planos, como, por exemplo, quando foi ministro da Segurança, o ministro Alexandre nos legou um plano estruturado, coerente, estruturado, não tem nenhum problema. Mas a verdade é o que aconteceu com o plano do nosso ministro Alexandre de Moraes, o que aconteceu com os outros. Eles tiveram a vigência, ou eles existiram, ou eles viveram o tempo que viveu o ministro. Isso é um problema que nós temos na nossa administração pública brasileira, que é a descontinuidade. Então, se o ministro dura 3 anos, o plano dura 3 anos. Se ele dura 3 semanas, dura 3 semanas. Evidentemente que eu estou exagerando, não é assim. Mas, na verdade, há uma descontinuidade, não é culpa do ministro. Na verdade, não existem essas atribuições dessa forma. Isso quer dizer, portanto, que nós temos uma série de problemas decorrentes disso. O primeiro problema é que nenhum Estado, de per si, por mais poderoso que seja, pode fazer, propor, gerenciar uma política nacional de segurança pública, porque não é atribuição do Estado fazer isso. Isso compete, por exemplo, à União, ao governo federal, como se queira dizer. E é importante dizer que na Constituição de 88, todas as áreas sociais foram elevadas ao nível mais alto da administração pública federal, ou seja, todos têm ministério. Tem Ministério da Cultura, tem Ministério do Esporte, tem Ministério da Justiça, tem Ministério
da educação, da saúde, da previdência, da assistência, não é? Eu posso ver o protesto do ministro Alexandre de Moraes dizendo mas o Ministério da Justiça cuida disso. É verdade, historicamente sempre cuidou disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a segurança chegou a ter tal importância, tal significação, que merece ser, digamos assim, desambiguada, que merece ter um foco específico voltado para isso. Tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda das observações, das 5 que eu tenho para relatar, é algo que não está dentro, especificamente, da segurança pública, mas tem um impacto na segurança pública que é simplesmente extraordinário. Não é segurança pública, mas tem um impacto enorme na segurança pública, que é a questão da juventude de periferia, negra, pobre, com pouca renda e baixa educação. Os chamados sem ou nem, sem emprego, sem trabalho, são aproximadamente 11 milhões. Por que eu digo isso? Porque quando você vai olhar o meu próximo ponto, que é o sistema prisional, você vai ver que 55% dos apenados lá são jovens, né? Que estão lá dentro presos. Então, juventude de 15 a 24 anos, família desestruturada, fora da escola, fora do trabalho, ele é vulnerável para o crime. Cuidado para não criminalizar a juventude, muito menos juventude pobre, negra de periferia. Não é isso. Mas, de fato, esses jovens eles ficam praticamente invisíveis e não há um programa nacional voltado para eles. Então, é como se o Brasil, diante de vamos imaginar uma metáfora, você tem uma banheira que está cheia d'água e transbordando, né? Em lugar de você fechar a torneira, você fica tirando água de balde. Fechar a torneira é dar um sonho, uma perspectiva para esses jovens, né? Que, infelizmente, não existe. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, a minha nêmese, sistema prisional brasileiro. Cresce mais de 8% ao ano, tem 862 mil apenados, e aqui já temos um problema, porque o CNJ tem um número, porque o Infopem tem um outro número, e porque é o terceiro número, por exemplo, vocês vão encontrar, sei lá, no anuário da segurança pública, seja o que for. E esse é um dos problemas, quer dizer, a segurança pública no Brasil é o reino da obscuridade. É muito difícil, tá certo? Você ter estatísticas nacionais que sejam realmente sólidas e referenciais para o problema. E fazer política pública sem informação consolidada é muito difícil você vir a fazer. Então, dizia ele, o sistema prisional é o terceiro maior do mundo, 862 mil, segundo o CNJ. Esses 862 mil crescem alguma coisa como 8% ao ano, daqui a 2, 3 anos, sei lá, vai ser uma Porto Alegre. E agora vamos chegar ao coração das trevas. Nós temos aproximadamente 1.500 unidades prisionais no Brasil. Praticamente 100% são estatais. Os estados, que têm a grande maioria, o governo federal tem 5%. Aproximadamente. Né? Então, privadas tem uma meia dúzia, não mais do que isso. Pois bem, esse equipamento, que é um equipamento estatal, ele vive sob o controle do crime organizado. Nós temos no Brasil aproximadamente 70 facções. São 70 facções. Né? PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando do Capital, Bonde dos 40, Sindicato do Crime, Família do Norte, Guardiões do Estado e assim por diante. Então, ao ter o controle do sistema prisional, aquele jovem que foi prego, por exemplo, com uma trouxa de maconha, que foi prego com uma pedra de crack, não tem antecedentes criminais, não possa dar arma, ao ir lá para dentro, o que acontece? Ele vai ter que se transformar simplesmente num servidor de uma dessas facções. Né? Então, nós pagamos uma média de R$ 2.500 para pegar esses jovens, tá certo? E tem um problema, uma sociedade que se sente vulnerável e com medo, tá certo? Ela quer que tire esse bandido da rua. Mas não há nenhuma responsabilidade, a partir daí, social, na sociedade, com o que acontece dentro do sistema prisional. Não há discussão, é interditado. O sistema prisional e a sua situação, o fato de que ele tem superencarceramento, o fato de que ele tem metade das vagas, portanto, ele tem o dobro da população que poderia ter, o fato de que tem o controle das facções criminosas, e essas facções, que são todas de base prisional, porque todas surgiram dentro do sistema prisional, ela, ao controlar dentro do sistema prisional, ela controla, porque um dia esses jovens vão voltar para a rua, e alguns deles também, vários voltam, ele controla também a dinâmica da violência na rua. Mas não há nenhum debate sobre isso. Não existe um político brasileiro que toque nesse problema. Né? Por quê? Porque ele vai ser carbonizado, se ele tocar nessa questão, uma população que quer mais penas, que quer mais dureza, que quer mais polícia, muito bem, que quer mais carro, que quer isso, aquilo outro. Então, esse é um problema muito difícil e ele está no centro. Uma outra questão, o sistema prisional tem uma função de ressocialização. 82% desses jovens que estão aí dentro, eles não têm nenhuma atividade laboral. E 85% não há aprendizagem nenhuma. Né?
nós deixamos um programa para o egresso, talvez o primeiro programa. Ele não foi até hoje tocado nem levado adiante. A Gabriela conhece bem esse programa, porque ela trabalhou conosco nesse sentido. Então, este é um gravíssimo problema que a gente tem que enfrentar. Não há perspectiva de se enfrentar, né? Pelo contrário, quando o governador sente que não está bem na mídia, porque assalto, assassinato, etc., chama o secretário, chama o comandante da Polícia Militar, chama o chefe da Polícia Civil e diz: olha, nós temos que tirar a bandidagem da rua. Tira o pessoal da rua, bota lá dentro, eles vão servir ao crime organizado, né? E esse é um problema, de fato, que a gente tem que enfrentar. O quarto ponto é a questão da política de drogas. A política de drogas, ela não faz uma distinção entre o usuário, ela faz a distinção entre o usuário e o traficante, né? Mas, ao mesmo tempo, não se estabeleceu um limite entre uns e outros. Eu não vou aqui discutir a questão da liberação de drogas, etc., etc. É importante, temos que fazer esse debate na sociedade dentro do Congresso. Mas esta medida de estabelecer o limite, e o ministro Alexandre de Moraes fez um grande estudo sobre isso, né? Já conversamos várias vezes sobre isso, ele realmente se debruçou com a sua capacidade, com a sua inteligência sobre esse tema das drogas, porque dentro do Supremo Tribunal Federal, para responder essa questão, qual é o limite, qual é a separação que eu tenho entre aquele que é o usuário e aquele que é o traficante. E ele colocou isso para votação, ou seja, ele cumpriu com o papel dele, mas o Supremo não vota isso, né? Não vota isso porque tem pressões e tal, etc., conservadores em cima desse troço. Mas o ministro fez o trabalho dele. Então, essa política é uma política claramente equivocada. Ela não resolve o problema e, de outro lado, ela cria um estigma, né, com relação a esse pessoal. Aliás, o ministro tem uma frase que eu costumo repetir muito: o Brasil prende muito e prende mal. Porque, se você prestar atenção, se somar o roubo, o furto e a receptação, você vai, sei lá, 40%, talvez mais que isso, 50%, agora a cabeça não me diz. Mas os por homicídios são 11%. 40% a 45% dos presos que estão lá dentro é flagrante, não tem inteligência policial diante disso, né? E um grande número são jovens que foram pegos com pequenos traficantes, ou porque tinham, enfim, portavam droga e assim por diante. Então, isto é uma coisa que tem também que ser enfrentada. E, por último, eu abordo um tema que, sem sombra de dúvida, o ministro conhece muito mais do que eu, porque foi secretário de Segurança de São Paulo, do Ministério Público, e foi secretário também, foi ministro da Justiça e, obviamente, da Segurança também, que é a questão das polícias. Vamos lá. Não vou falar sobre policiamento, sobre regras, sobre isso, sobre uma série de outras coisas mais. Eu vou apenas dizer o seguinte: polícia, ela tem que ser respeitada. É preciso respeitar a polícia. E o que é respeitar a polícia? Primeiro, não permitir a politização dentro das forças policiais, como, aliás, também não pode ser em nenhuma força armada. Não pode haver politização de polícias, nem tampouco de forças armadas. Porque se a politização entra, sai o mérito, sai a disciplina, sai a hierarquia. E, evidentemente, que nós vamos chegar a uma situação como hoje a gente vive no Rio de Janeiro, que é a última observação que eu quero fazer. E a outra coisa é não ter nenhum tipo de cumplicidade, de aceitação com a corrupção. Ou seja, você precisa ter corregedorias independentes, fortes o suficiente para, evidentemente, apartar da família policial aqueles que lutam, que dão a própria vida para nos proteger, para lutar pela vida, pela propriedade, pelo respeito ao Estado de Direito. Não pode haver isso. E isso, infelizmente, tem levado a situações limites. No caso do Rio de Janeiro, nós temos 310 comunidades sob controle do crime organizado, sobretudo de milícia. Falar de milícia é falar, sobretudo, de policiais da reserva ou da ativa, que vejam você o paradoxo. Não tendo nas suas comunidades, onde eles residem e os seus familiares residem, a segurança policial, eles passaram a fazer uma segurança que passou a ter o nome de milícia. E essa milícia tem o controle de aproximadamente 310 comunidades, que dá 1.500.000, 1.700.000 cariocas que vivem sob um Estado paralelo. Esse Estado paralelo leva ao seguinte: quem controla o território controla o voto. Quem controla o voto elege seus representantes. Então, nós temos uma bancada do crime incrustada dentro do parlamento, a nível municipal e a nível estadual, né? E, a partir daí, no presidencialismo de coalizão brasileira, você tem o que eu chamo o coração das trevas, que é aquela bancada indicar nomes para as forças de segurança. É nesse ponto que chegou o Rio de Janeiro, a essa metástase que, inclusive, se espalha e passa a dominar outros setores.
E isso gera uma grande preocupação, que é de que o Rio de Janeiro não seja o Brasil amanhã. E isso existe em graus variáveis em outros lugares. Em suma, era isso que eu queria dizer e me coloco à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, ministro. Acho que sua fala ela traz um apanhado extremamente importante, né? A gente pensando aqui o nosso painel com a temática de segurança pública e gestão do sistema carcerário na pandemia. Essa reflexão de todos esses pontos trazidos por você, eles são muito importantes, que é um argumento que acho que quem viveu e quem, né, conheceu a ponta, e o senhor foi um dos parlamentares que teve a oportunidade de participar da CPI do sistema carcerário, de estar, né, nas unidades, de conhecer o espaço, acho que abre uma clareza de compreensão de como está interligado, né, a política legislativa, a política judiciária, a política de segurança pública, o sistema prisional, de como que, né, tudo isso entra em rede, essa lógica do sistema de justiça criminal e os problemas que vão se intercalando, se relacionando, né, e que diz sobre isso, do modo macro, gestão de segurança pública e gestão prisional. Né, não é um tema isolado, não pode ser visto de maneira fragmentada. Né? Então, esse é um argumento extremamente importante, é isso, é pensar a porta de entrada, é pensar a porta de saída com política de egressos, mas é também pensar a política legislativa, o que o judiciário tem apresentado de resposta, é pensar a gestão prisional com sistema, com melhoria dos espaços, né? Tem um nível de complexidade, e que foi muito bom ouvir a sua fala, porque trouxe essa complexidade para o nosso debate, e, obviamente, para o nosso debate, aí eu agradecendo também de reforçar um argumento que eu trago em sala de aula para os meus alunos aqui no IDP, de como a gente precisa ver o assunto do sistema prisional de uma maneira mais macro, intercalado com outras políticas e outras discussões aqui no nosso país. Muito obrigada pela sua fala. Vou passar agora, né, a fala, não vou roubar o tempo da fala da nossa querida Dandara. Dandara, ela é mestre em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento pela UFRJ, e atualmente ela é coordenadora das áreas do sistema prisional e de políticas de drogas do Instituto Igarapé. Seja bem-vinda, Dandara, estamos ansiosos para te ouvir também. Olá, boa noite, obrigada, professora Maria Gabriela. Em primeiro lugar, queria agradecer ao IDP pelo convite para estar nesse encontro, saudar especialmente a participação dos ministros Alexandre de Moraes e Raul Jungmann, e, obviamente, da professora Maria Gabriela. Enfim, são 3 pessoas com trabalhos que fazem pontes com diversos projetos do Instituto Igarapé, onde eu trabalho. Para quem não conhece o Igarapé se dedica às agendas de segurança pública, digital, climática. A gente trabalha com pesquisas, também com comunicação e novas tecnologias, sempre tentando identificar e apoiar o aprimoramento e a multiplicação de políticas públicas que a gente entenda que funcionam, né? Quando se trata do tema do nosso debate, a relação entre segurança pública e sistema penitenciário, uma grande pergunta que tem orientado as nossas reflexões é quais são, afinal, né, as políticas públicas de segurança e as políticas penais que fazem com que a gente consiga interromper ciclos de violência, ao invés de perpetuar uma repetição de violência que gera violência, que gera violência. De maneira geral, e é bom falar que a gente faz essa pergunta sempre para as pesquisas e também por meio do diálogo que a gente tem com especialistas, gestores públicos e também com representantes da sociedade civil. E, ao fazer essa pergunta, uma resposta que a gente tem encontrado é que a gente precisa olhar para dentro do sistema prisional, mas não só, né? A gente precisa também entrar para a porta de entrada e para a porta de saída. O nosso foco, em geral, é muito pensar as soluções, né? E não só diagnosticar o problema, mas até dando continuidade à fala do ministro Jungmann, eu acho que é importante a gente lembrar um pouco do que a gente está falando, né? Primeiro, pegando emprestado a expressão de fato, é um reino da obscuridade, né? A gente tem dados aí que, enfim, são muito difíceis de precisar, mas a gente sabe que hoje, se a gente for considerar os números do DEPEN e do CNJ, a gente tem entre 760 mil e 860 mil pessoas presas,
A gente sabe também que há uma situação de sobreocupação, né? Ou seja, né, o número de pessoas presas é bastante maior do que o número de vagas. É importante lembrar também que a gente tem uma fatia aí de 1/3 de presos provisórios, como também o ministro Jungmann mencionou, que as incidências, e eu sempre faço questão de lembrar isso, a maior parte, o maior volume das incidências que levam as pessoas à prisão não são chamados crimes contra as pessoas, né? Os crimes contra o patrimônio estão aí em 40% e os crimes relacionados à lei de drogas em 30%, mais ou menos, dos casos. E eu queria só fazer também uma observação de que, no caso das mulheres, que é um público para o qual a gente tem olhado com bastante atenção, esse tipo penal, né, relacionado à lei de drogas, ele ainda é mais frequente, né? Então, a maior parte das mulheres que estão presas são por crimes relacionados à lei de drogas. A gente vem olhando muito também para essa situação da limitação das ações voltadas para a inserção. Então, né, 1 em cada 10 presos só trabalhando e estudando, ou estudando, né? Não necessariamente as pessoas que conseguem trabalho estão estudando. E, obviamente, acho que é importante também a gente enfatizar o momento que a gente está vivendo, né? A pandemia transformou condições que já eram precárias de insalubridade e, obviamente, essa situação de sobreocupação em uma espécie de tempestade perfeita, né? Problemas que já eram graves, eles, enfim, se tornaram brutais, né? A gente está aí com quase 40 mil casos de pessoas presas doentes, né, que já tiveram a doença. O número de mortes passou um pouquinho de 100. E é importante falar que dentro das prisões tem servidores, né, que também estão todos os dias entrando e saindo aí de unidades prisionais, e esse público também tem sido atingido pela doença, né? Acho que já está, da última vez que eu olhei, acho que eram 12 mil casos de Covid entre os servidores que trabalham nas prisões, e já tinha quase 100 mortes. Enfim, acho que está bastante claro que essa situação precisa ser mudada, né? E eu queria chamar a atenção, voltando para soluções, que foi o que eu disse que eu acho que é mais importante da gente estar discutindo aqui, já que esse é um problema tão conhecido. A gente já tem várias oportunidades de transformação que estão ao nosso alcance, né? E poderiam ser aproveitadas. Então, quando a gente fala de, fazer com que a porta de entrada faça um pouco mais de sentido, né? Digamos assim, a gente tem olhado, de fato, para a urgência de evitar que pessoas que foram flagradas com quantidades pequenas de drogas sejam presas, né? Então, a gente fala muito sobre a importância de retirar o uso de drogas da esfera criminal e também, como o ministro Jungmann mencionou, definir critérios objetivos aí para diferenciar uso e tráfico. Isso teria um impacto muito grande na nossa situação de encarceramento. E acho que não custa lembrar que os Estados Unidos acabaram de aprovar uma série de reformas de política de drogas que vão ter impactos diretos na redução do encarceramento e, inclusive, eventualmente podem inspirar o Brasil e tornar esse debate um pouquinho mais voltado para as evidências científicas, né? E não só para crenças pessoais, enfim. A gente olhar o que está funcionando também em outros países. E os Estados Unidos são apenas um exemplo. A gente tem outros países na América Latina, inclusive, que tiveram avanços importantes nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente teria pelo menos 2 vias, né, possíveis para mudar. Como também o ministro Jungmann mencionou, o retorno do julgamento do recurso extraordinário, que trata desse tema, e está esperando esse retorno no Supremo. E a gente tem também um projeto de lei na Câmara, que foi feito, inclusive, com base no trabalho de uma comissão de juristas, que trabalhou por um longo tempo, escutou diversos especialistas para apresentar uma atualização da lei de drogas, propôs a descriminalização do uso e também incluiu a previsão de quantidades para diferenciar usuários e traficantes. Esse trabalho resultou num anteprojeto e hoje o projeto de lei que, enfim, está também aguardando entrar em discussão é o 4.565, que é do ano passado. E aí, já para também não extrapolar muito tempo, pensando um pouco na porta de saída, né, o nosso trabalho, de fato, tem se voltado muito para essa questão da promoção
de inserção social e econômica para pessoas presas e egressas. A gente fala muito de segurança pública do ponto de vista da prevenção, e eu acho que vale aqui chamar a atenção de que quando a gente está falando de inserção social e econômica de pessoas presas e egressas, isso também é um tipo de prevenção. Então, acho que é importante sublinhar isso. A gente já tem instrumentos, né, como a própria PNAT, né, a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional, que foi publicado, inclusive, durante a gestão, né, do ministro Jungmann, que precisa ser melhor implementada pelos executivos estaduais. A gente fez um mapeamento para tentar entender como os executivos estaduais eles estão implementando essa política e carece ainda de avanço, carece dos estados se apropriarem dessa política, já que a maior parte das unidades são administradas pelos governos estaduais, então, eventualmente, inclusive, quem precisa identificar essa mão de obra, mesmo nas contratações, por exemplo, que sejam feitas através de convênios com o governo federal, precisam ser os executivos estaduais. E, por outro lado, a gente entende que o Executivo Federal tem um papel importante aí de melhor estimular e monitorar essa política. Recentemente, por exemplo, a gente fez um pedido de dados a respeito da implementação da PNAT e a resposta foi que se sabe quantas pessoas estão trabalhando no sistema penitenciário, mas há há pouca clareza de entender quantas dessas vagas de fato foram geradas pela PNAT. Isso seria super importante para monitorar, aprimorar, enfim, dar continuidade e que essa política tenha sustentabilidade, né? Enfim, nesse ponto, por isso é importante reforçar como a questão dos dados ajudaria a gente aí tá entendendo melhor o que está acontecendo e ver como a gente consegue avançar. A gente também tem falado sobre a necessidade dos governos estaduais fortalecerem os seus projetos de atenção a egressos, né? Sobretudo, aí é importante te falar que a gente está vivendo uma crise sanitária, mas ela tem uma consequência em termos econômicos muito importantes, e essa população ela já é bastante vulnerabilizada. Não é raro a gente ouvir depoimentos de pessoas que deixam as prisões sem documentos, sem dinheiro para transporte, sem moradia, sem, enfim, condições básicas de saúde. Então, assim, nesse momento é preciso que esses equipamentos de atenção a egressos eles sejam fortalecidos, e, inclusive, há uma oportunidade aí que foi criada com a política de atenção a pessoas egressas no âmbito do Poder Judiciário, que tem essa intenção de expandir os escritórios sociais, né? Que são equipamentos, em geral, de gestão compartilhada entre o judiciário local e os executivos estaduais. Eu tive a oportunidade de conhecer o Escritório Social do Espírito Santo, que inspirou a expansão do projeto para outros estados, e o olhar, enfim, integral, né? Olhar não só para a questão da necessidade de trabalho, mas de saúde, assistência social, enfim, olhar de maneira integral para esse indivíduo é um caminho bastante promissor no sentido de criar oportunidade de construção de novas trajetórias, né? Enfim, acho que está cada vez mais claro que as prisões não são universos paralelos, né? A gente está falando aqui de medidas que, de fato, significariam respeitar mais direitos individuais dessas pessoas, mas eu acho muito importante sublinhar que isso tem impactos coletivos, né? Quando a gente pensa em qualificação de processos de entrada e saída de prisão, a gente está aumentando as chances de que as pessoas que foram acusadas de crimes ou que foram presas, né, possam, de fato, interromper esses ciclos, e isso não vai beneficiar só elas, né? Essas pessoas têm famílias, essas pessoas vivem em comunidades, e a sociedade em geral, há um potencial para que a sociedade em geral se beneficie disso. Só para terminar, eu queria, enfim, saudar esse momento que a gente está tendo de diálogo entre sociedade civil, judiciário, gestores, acadêmicos. A gente está vivendo um momento em que os espaços e as oportunidades para essas conversas entre diferentes atores estão se fechando, né? A gente tem uma situação de fechamento do espaço cívico, né? E é sempre importante lembrar que é nesses espaços de troca que a gente tem a oportunidade de construir conhecimento, construir programas, projetos que olhem para as diferentes perspectivas que é preciso olhar na hora de construir políticas públicas, né? E da gente conseguir fortalecer a nossa democracia, né? Eu, inclusive, convido vocês, a gente tem um novo programa no Igarapé, que é um programa justamente voltado para essa questão do espaço cívico, então convido quem tiver interesse por esse tema a entrar no nosso site, conhecer um pouco mais. A gente está chamando a atenção
para esse fechamento, mas também apontando quais são as possíveis soluções para a retomada desse espaço. Então, enfim, acho que isso tem tudo a ver com segurança pública e com gestão penal, então convido vocês a conhecerem também essa iniciativa que a gente tem. Fico também à disposição para perguntas e comentários, e obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela sua fala, Dandara. É muito importante vir a apresentação de dados e informações, o acúmulo, como organizações e instituições como Igarapé, de você apresentar para a gente os dados e trazer proposições, né, soluções, que nem se falou, porque o mapeamento do cenário, né, de insalubre, pernicioso que hoje é o sistema prisional e a compreensão que a gente tem hoje do que representa isso, né, numa lógica de gestão criminal, gestão de segurança pública, né, e como está associado não só à nossa vivência na rotina, né, em termos de violência, demandas de impunidade, mas também relacionada aos nossos medos, como o próprio ministro Raul mencionou, né? Então, a gente fica inquieto e a gente sempre é questionado sobre o que se coloca no lugar e quais são as soluções, né? Então, essa perspectiva mais macro, né, de interligações entre as políticas públicas, entre política de segurança pública, sistema prisional, gestão prisional, né, onde tem as suas, que nem eu falei, né, onde elas se intercalam, se interligam, né, onde são as problemáticas comuns e que devem ser compartilhadas com os gestores e com os diversos atores do sistema de justiça, nos importa, mas também nos importa muito essa checagem vindo da sociedade civil, né, e numa checagem também, numa proposição colaborativa de pensar soluções, e há soluções possíveis, né? Eu acompanho há muito tempo o trabalho do Igarapé e, de fato, a gente problematizar, mas também apresentar perspectivas, né, como vocês apresentam hoje, tanto de propostas de políticas públicas, como de produção de dados, como de incidência de advocacy legislativa, são caminhos possíveis e que é isso, né? O poder público tem um interesse e tem a perspectiva e deve acolher, escutar e dialogar, né? Então, fico muito honrada de poder ter uma trajetória próxima de trabalho e acompanhar o trabalho do Instituto Igarapé e com quem eu tenho aprendido bastante, inclusive a minha experiência de gestora, ter conseguido aprender muito sobre essa escuta qualificada da sociedade civil e da academia para nos ajudar a pensar soluções, né? Eu acho que dialoga muito sua fala com a fala que o ministro Raul Jungmann nos trouxe também, dos pontos apresentados, de como ele conseguiu trazer para a gente, numa boa leitura, gargalos, né, desse tema que que está posto para a nossa noite de hoje. Por fim, eu convido o ministro Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça e atual ministro no STF, para trazer a sua contribuição ao nosso painel. Fico muito honrada de poder aqui mediar essa mesa com o senhor participando. Seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço, Gabriela, a possibilidade de participar desse painel do IDP, cumprimento a Dandara e faço um cumprimento especial ao meu ex-colega de ministério, ao meu amigo, e ao meu também ex-colega de Inteligência e Segurança Pública nas Olimpíadas, o ministro Raul Jungmann. Eu quero fazer aqui algumas reflexões extremamente, eu diria, pragmáticas. A questão da segurança pública e a questão que engloba, só no Brasil isso não englobava, a partir de um tempo, essa discussão passou a ser conjunta, a questão de todo o sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário é questão de segurança pública, obviamente, ela só vai melhorar se o Brasil adotar como prioridade a segurança. Sejamos sinceros, tirando o período eleitoral, a segurança pública não é, do ponto de vista, principalmente federal, a segurança pública não é prioridade. Os projetos realizados, as ações realizadas, elas não demonstram uma prioridade. E digo por quê, e tive a oportunidade,
graças a Deus, de verificar a questão da segurança do ponto de vista estadual, como secretário de Segurança, e do ponto de vista federal. E até por isso, mais adiante, daqui uns 5 minutinhos, eu vou encaixar uma proposta que já venho defendendo há uns 3 anos, pelo menos. Até por isso, entendo que se nós não tratarmos com pragmatismo a questão, se nós ficarmos esperando modelos ideais, o Brasil não vai sair do lugar nesse ponto. E por que eu digo que não é prioridade? O ministro Raul disse: saúde, educação, prioridades, segurança. Se nós compararmos saúde, educação e segurança, qual dessas 3 atividades absolutamente essenciais para a população é a única atividade que não tem orçamento carimbado? Segurança pública. A educação se universalizou a partir da Constituição de 88, corretamente, e orçamento carimbado. A saúde, por emendas constitucionais, orçamento carimbado. E a segurança, sejam os secretários de segurança, seja o ministro da Justiça e Segurança, ou quando houve o Ministério da Segurança, a verdade é que tinha que brigar, lutar por um pouquinho mais de orçamento. Quem precisa lutar por um pouquinho mais de orçamento significa que não é prioridade nacional. Mas o investimento na educação, e a célebre frase, né, quem não constrói escolas vai construir presídios. Veja, nós temos que analisar, e eu também sempre digo isso, e às vezes sou mal compreendido em virtude disso, se essa palestra fosse presencial, né, não por teleconferência, e nós, no meio do nosso diálogo, alguém na primeira fila infartasse, e nós chamássemos um médico da plateia, o médico fosse socorrer. Se o médico chegasse para essa pessoa estribuchando, infartado, e dissesse: você não devia ter fumado, você não devia ter comido carne vermelha, você deveria ter andado 45 minutos todo dia, essa pessoa vai morrer. Esse é o cenário de segurança pública no Brasil. Obviamente, nós temos que investir na questão educacional, na questão social, nas políticas públicas. Nós temos que, literalmente, tomar o espaço que a criminalidade organizada invadiu na sociedade com o poder público, mas, enquanto isso é feito, paralelamente, nós temos que investir na segurança agora. E eu não vejo ninguém, ou quase ninguém, defendendo orçamento carimbado. Nos projetos de lei que eu encaminhei como presidente da Comissão de Juristas da Câmara, já no Supremo, para a Câmara dos Deputados, uma delas previa que pelo menos 25% do Sistema S, do orçamento do Sistema S, fosse para a segurança pública. Veja, passou quase tudo, isso não passou. Ora, o Sistema S, por mais importante que seja, é mais prioridade nacional que segurança pública? A partir do momento que não se aprova uma alteração dessa, houve uma opção congressual. Se nós não tivermos isso como prioridade, se nós não investirmos na qualificação das polícias, nós gastamos, e isso é válido como questão futura, gastamos muito tempo, muita discussão, muitos artigos, muitos seminários discutindo se deve unificar a polícia, não deve, como deve fazer a polícia. Mas enquanto nós tivermos as polícias como temos hoje, nós temos que investir nas polícias, melhorar a capacitação técnica, o ingresso nas polícias, o salário das polícias. Não se faz segurança pública sem polícia. Então, ou nós temos prioridade, ou nós não temos prioridade no financiamento da segurança, nos recursos humanos, prioridade na cooperação. E aqui o que eu disse anteriormente, de ter sido secretário da Segurança e ministro da Justiça. Nós, no modelo atual, nós não vamos chegar a um acordo de que seja o Ministério da Justiça e Segurança,
seja um Ministério da Segurança, consiga coordenar a segurança pública no país. Vamos ser realistas. Não é possível que um ministério, mesmo o Ministério da Justiça, queira coordenar polícias no país todo que são diretamente pela Constituição ligadas a governadores. Vejam a questão política. Eu não estou dizendo que deveria ou não deveria coordenar, estou dizendo a realidade. Não é possível que um ministério, digo como ex-ministro, o Raul sabe bem disso, um ministério que tem 15 mil, nem 20 mil policiais sob o seu comando, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, queira comandar, por exemplo, eu fui secretário da Segurança Pública, um estado que tem 130 mil policiais. E nesses embates, nessa questão política, a política se coloca sobre a parte técnica da segurança. Qual uma proposta que eu defendo, já defendi em artigos, defendo já há uns mais de 3 anos, até aproveitando a experiência que nós tivemos, eu, o Davi, o general Etigói, nas Olimpíadas, nós precisaríamos criar uma agência autônoma de segurança, então, uma agência autônoma com mandato que respondesse diretamente ao Congresso Nacional, com participação paritária, União, Estados e municípios. Veja, mandato, autonomia, orçamento vinculado e paridade entre União, Estados e municípios, mas para tratar de inteligência, dados e aí sim coordenação. Não adianta querer que uma das partes coordene, a União coordene os Estados. Essa agência autônoma paritária coordenaria a atuação de toda a segurança pública. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que foi feito após 11 de setembro nos Estados Unidos, com a criação do Ministério de Segurança, de uma Secretaria de Segurança, para coordenar os trabalhos de segurança. Coordenar sem impor, uma coordenação, porque um outro erro no Brasil, por o que eu chamo um pós-conceito, um preconceito diferido no tempo, a partir de 1988, a União não quis saber de segurança pública. Como se fez a ligação, e isso ocorre em todos os países do mundo, obviamente, as polícias acabam sendo ligadas aos governos. Se o governo foi ditatorial, nós tivemos o regime militar após o golpe militar, as polícias estavam ligadas ao governo. E nós passamos para a democracia com gravíssimo preconceito em relação à segurança pública. Essa é a verdade. Os presidentes da República não queriam saber de segurança porque isso era ligado à ditadura. Os governadores tratavam da questão, mas também ninguém queria elaborar planos de segurança pública. Não importa na Inglaterra se é o Partido Conservador ou o trabalhista que está no poder, ou nos Estados Unidos se é o republicano, Partido Republicano ou democrata. A segurança pública não é questão ideológica. Segurança pública é questão da sociedade. Então, nós temos que priorizar, nós temos que afastar essa questão, desse preconceito em relação à segurança pública. Nós teríamos que criar uma agência, um órgão de inteligência, dados e coordenação, mas um órgão fora da estrutura política do Executivo Federal, porque se estiver ligado à estrutura política do governo federal, os estados vão querer garantir a sua autonomia. Certo ou errado, é assim que funciona o federalismo brasileiro. Então, nós temos que ter propostas que se encaixem no federalismo brasileiro. Temos, e já foi dado um grande passo nisso, o ministro Raul citou isso, e eu digo desde o meu tempo de promotor que o Brasil prende muito e prende mal.
Nós conseguimos agora, com a aprovação dos projetos que a comissão enviou à Câmara e a Câmara e o Senado aprovaram, nós vamos conseguir dar uma reviravolta em relação a isso. Não era possível até então nós seguirmos o que as ordenações portuguesas previam, e Portugal já abandonou isso há muito tempo. Quem pulasse um muro, subtraísse um botijão de gás no interior, furto qualificado mediante escalada, pena privativa de liberdade. Quem com fuzil roube, pena privativa de liberdade. Diminuía 1/6 de cada um quando cumpria a pena, um ficava 11 meses e outro 6. Diferença de 5 meses para uma atitude gravíssima e para outra atitude sem violência ou grave ameaça. Isso lotou os presídios. Os dados realmente mostram 30%, 32% são crimes contra o patrimônio, em torno de 34%, 35% tráfico de drogas, e somente os outros 30% outros crimes. E desses 30%, 11% a 12% homicídios. Agora, a partir dessas alterações legislativas, crimes sem violência ou grave ameaça, pena mínima até 4 anos, a possibilidade de acordo de não persecução penal, desde que a pena não seja privativa de liberdade. Vamos apostar nos crimes sem violência ou grave ameaça, vamos apostar em penas restritivas, penas alternativas, prestação de serviço à comunidade. Você não precisa encarcerar todo mundo. O encarceramento, e também sejamos pragmáticos aqui, e realistas, por mais que precisamos melhorar, por mais que se pretenda uma ressocialização, é muito mais fácil ressocializar alguém que esteja fora da prisão numa pena alternativa do que quem estiver dentro da prisão. O encarceramento deve ser guardado para questões graves, crimes graves, com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, esse novo projeto agora, a lei aprovada, vai permitir isso. E nós já estamos sentindo a diminuição do número de processos, consequentemente, a diminuição do número de prisões não necessárias, e temos que ir adequando em relação a isso. Por quê? Porque num país com inúmeras dificuldades econômicas como o Brasil, nós não vamos ter de uma hora para outra um grande investimento no sistema penitenciário. Essa é a verdade. Óbvio, se fosse possível um grande investimento no sistema penitenciário, mas nós temos outras prioridades que a própria população exige. Nós temos que investir, continuar investindo em educação, saúde, habitação, saneamento básico. Então, nós temos que deixar nas prisões, realmente, somente aquelas pessoas que praticaram crimes graves, com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes realmente graves em relação à sociedade. Nós temos que retirar a possibilidade de encarceramento de crimes que outras sanções proporcionais são muito mais saudáveis para a sociedade. E a sociedade vai entender isso. Veja, a alteração legislativa, a possibilidade de tolerância zero para crimes sem violência ou grave ameaça. O que é melhor? Alguém furtou, um pequeno furto no interior, é preso em flagrante. Audiência de custódia. Da audiência de custódia, imediatamente já sai com acordo de não persecução penal para prestar serviço à comunidade, auxiliar no hospital público, pintar a escola. Praticou o crime segunda, na terça teve audiência, sábado já está cumprindo a pena. Para a sociedade, o que é melhor? Isso, que mostra a eficiência da justiça, imediatamente já uma sanção proporcional e o não encarceramento, ou que essa prisão em flagrante dessa pessoa que praticou crime sem violência ou grave ameaça seja convertida em preventiva, que fique 1 ano preso. Nós, nas últimas décadas, entregamos ao crime organizado nas penitenciárias um verdadeiro exército. Nós entregamos pessoas que praticaram crime sem violência ou grave ameaça, encarceramos e colocamos na mão dos criminosos violentos. Nós temos que reverter isso. Isso é possível, com prioridade,
é possível afastando preconceitos, é possível resguardando a prisão, o encarceramento para aqueles crimes que realmente necessitam. E a pandemia, e eu também não vou me alongar muito, mas a pandemia mostrou que é possível fazer uma análise em relação a essa situação. Nós tivemos, apesar de várias críticas, mas nós tivemos a Resolução 62 do CNJ, que possibilitou um número grande de prisões domiciliares ou medidas restritivas daquelas pessoas que estavam presas e não necessitariam mais estar presas. Porque, obviamente, numa situação extrema, como a pandemia, a taxa de mortalidade no Brasil, a taxa de infecção e mortalidade no Brasil, em relação a alguns países, foi um pouco mais elevada, ficou bem aquém dos Estados Unidos, por exemplo, mas em relação a Canadá, Colômbia, Espanha, houve uma proporção um pouco maior. Essa possibilidade de concessão de prisão domiciliar, essa possibilidade de medidas alternativas para mais de 38 mil presos, isso não impactou. Isso que nós temos que aprender com essas medidas tomadas. Isso não impactou a segurança pública, isso não gerou, como alguns temiam, não gerou uma grande desordem, demonstrando, assim como foi a razão do projeto que enviamos, demonstrando que crimes sem violência ou grave ameaça podem e devem ser tratados sem encarceramento, porque nós, ao mesmo tempo, diminuiremos a força das facções criminosas, nós diminuiremos custo no presídio, a pena alternativa é muito mais barata que manter alguém no presídio, nós tiraremos o estigma da pessoa que praticou um crime sem violência ou grave ameaça, mas se foi encarcerado ao voltar, vai ser sempre vista com aquele estigma, nós tiramos esse estigma, nós, enquanto sociedade, não precisaremos gastar com ressocialização. E acreditar que segurança pública é prioridade, nós temos que criar um órgão Opa, parece que a gente teve um problemazinho técnico ali na conexão do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que estava num caminhar do final da fala dele. Vamos só ver se ele reconecta aqui para avisá-lo. Voltou, está conosco novamente. Se você pudesse voltar um pouquinho a sua fala, porque a gente estava atento aqui e ficou na expectativa. Isso foi o ministro Raul que hackeou a minha fala para que eu acabasse. Eu vou acabar, Raul, fica tranquilo. Então, se nós atuarmos com prioridade, sem preconceito e apostando na inteligência, nós vamos conseguir aproximar as forças de segurança estaduais e federais e municipais. Aqui daria uma outra palestra, mas nós não podemos ignorar hoje que há 650 mil guardas municipais no país. Nós temos que aproveitar essas forças de segurança que existem no país todo. Obrigado. Desculpe, acabei me alongando um pouquinho, mas obrigado. Imagina, ministro, teve todos vocês super respeitosos com o tempo. Agradeço demais a sua fala, eu acho que tem pontos super importantes e talvez um pouco até inesperados aqui para o nosso público dentro da universidade, dos nossos alunos, colegas, quando a gente
passa para fazer uma discussão sobre federalismo e gestão, e trazer tão presente um debate de reformulação e repensar a segurança pública, resgatando o histórico mesmo da nossa organização constitucional e federal mesmo, né, de como estão distribuídas as nossas polícias, e pensar a gestão disso. Eu acho que é um argumento novo para os nossos alunos aqui. Estou até vendo, acompanhando aqui as perguntas, foi um assunto que mobilizou bastante questionamentos. Trago até, se você pudesse colocar, óbvio, abrindo a todos vocês, mas, de fato, casando o tema do nosso painel sobre a questão da gestão da segurança pública com o sistema carcerário, e a proposta e a reflexão trazida por você, ministro, sobre o pensar-se criticamente sobre o modelo que nós temos hoje de segurança pública, pensar a gestão disso e pensar soluções. Acho que todos vocês três trouxeram possibilidades e perspectivas de soluções, isso é muito interessante. Eu percebo aqui como os nossos alunos trouxeram questionamentos se o senhor entende-se excessiva a quantidade de carreiras policiais hoje presentes, prevista no nosso texto constitucional, né, de como poderia ser esse arranjo federativo novo dentro dessa perspectiva de uma gestão desvinculada do executivo, mas tentando trazer uma perspectiva não politizada dessa operação. Quais seriam os ganhos dentro desse processo? Pudesse reafirmar um pouco esse argumento para a gente, e também qual que seria a conexão, então, do pensar-se essa reformulação da lógica da segurança pública com a questão prisional, né? Aonde ela se encaixa. Eu, particularmente, tento trazer muito esse diálogo da experiência que eu tive, isso foi trazido nas falas do nosso ministro Raul Jungmann e da Dandara, de como que esse desafio organizacional federativo nosso para a política penitenciária, ela traz um desafio, né, desde a distribuição de recursos, mas de monitoramento das políticas, de gestão de dados, né, de fiscalização dos espaços, de pensar-se numa política nacional também penitenciária. E como que a gente poderia pensar essa crítica levantada pelo senhor dentro desse nosso tema também, que onde ele se encaixa também o sistema prisional. E um outro questionamento que eu também, de um tema que ficou muito recorrente aqui com as nossas perguntas dos nossos alunos, tem a ver com aonde está o direitos humanos dentro dessa nossa consciência e compreensão, né, da insalubridade, do limite que hoje o sistema prisional tem de cumprimento das suas funções programadas de ressocialização, de segurança pública, de paz social. Se existe uma compreensão por parte dos senhores e de você, Dandara, que hoje a nossa disciplina de direitos humanos, a prática que nós temos, e eu acho que talvez nós temos exemplos hoje como as ADPFs que tramitam no Supremo, que trazem uma bagagem, uma discussão nesse campo. A gente tem sentenças hoje da Corte Interamericana que tratam e falam do sistema prisional no Brasil. Se elas hoje têm um potencial de espaço para discutir novas soluções, novas propostas, se elas de fato cumprem um papel importante nesse contexto, se elas somam dentro desse contexto de distribuição de corresponsabilidades entre os poderes e entre os atores envolvidos com a política penitenciária e segurança pública. Vou primeiro passar para o ministro Alexandre, já que eu provoquei diretamente a primeira pergunta para ele, mas, por favor, fiquem à vontade depois para abrir, vou passar a fala para todos, para comentários finais e eventuais comentários sobre esses dois temas. Eu aqui respondo à primeira questão, o primeiro problema, até com uma pergunta. Nós podemos gastar toda a nossa energia, toda a nossa força de vontade, todo o nosso tempo em discutir a mudança das carreiras policiais, a unificação de polícias, a mudança, a reestruturação da Constituição. Ou nós podemos querer solucionar e melhorar o problema. Por que eu digo isso? Salvo uma única pessoa na história, que foi o ministro Francisco Campos, na época Vargas, na época da ditadura, que escreveu sozinho a Constituição de 1937, ninguém consegue escrever. Vocês estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo Estão me bem. ouvindo ou não? Estamos. Não. Ninguém consegue reescrever a Constituição sozinho. E nós sabemos, e o ministro Raul sabe, fez parte da Comissão de Segurança na Câmara, quando deputado da Comissão de Defesa, foi ministro da Defesa, foi ministro da Segurança, estão extinguindo ou juntando uma polícia com a outra. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Por isso que eu digo, nós temos que trabalhar com coordenação e juntando a inteligência das polícias. Os Estados Unidos têm mais de 40 tipos de polícia. Rivalidade entre polícia e a Metropolitan, a Polícia Metropolitana de Londres tem rivalidades também, mas tem que aprender a trabalhar junto. Nós temos que fazer com que os órgãos de inteligência se comuniquem para reestruturar, e aí entre os municípios. Os municípios hoje é uma realidade, tem as guardas municipais, que não tem que ficar só tomando conta de patrimônio. Os crimes leves, a prevenção leve, deve ser feita pelas guardas, para que a polícia militar, e assim como eu defendo também a questão da justiça, tem que se regionalizar, porque os crimes são regionais, os crimes são interestaduais. Não, respondendo à questão das polícias, nós temos que valorizar as polícias que nós temos hoje e estabelecer uma possibilidade de coordenação entre elas. Mais do que isso, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Muito obrigada, ministro Alexandre, pela sua complementação e avanço aí nas reflexões. Com certeza trouxe novos pensares aqui para nosso grupo e contribuiu bastante para a gente pensar sobre o tema posto. Vou passar a fala para o ministro Raul Jungmann. Por favor, se puder fazer seus comentários sobre os temas levantados e questionamentos. Veja só, eu aprendi, lendo uma parte das obras completas sobre direito constitucional e infraconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, hoje já com tradução em 22 países. 23. Hein? 23. Pois é. Eu não sabia, ministro. Mas o senhor, em breve, abarcará todas as nações existentes, tal a qualidade das suas contribuições. Mas, enfim, o Alexandre, eu acho que ele foi ao ponto. Quando ele diz o seguinte, olha, não é prioridade. Né? Historicamente, as nossas polícias foram voltadas para a defesa do Estado e, em grande medida, também das elites, e não da sociedade como um todo. Né? Só que, hoje, a questão da segurança alcança todos, ou da insegurança, se você quiser, pobres, ricos, seja como for. Né? E é interessante isso, é um tema interessante para reflexão, porque, de um lado, todos sentimos o problema da segurança, mas, ao mesmo tempo, a segurança não tem a prioridade que a segurança deveria ter, que, no fundo, é isso que o ministro Alexandre fez a sua reflexão. Né? Então, como você sair disso? Né? Como você sair efetivamente disso? É uma coisa muito difícil. Porque, por exemplo, o debate público ele se dá, vamos dizer assim, sobre a violência nas ruas, sobre a repressão e a violência nas ruas, que é o que a gente sente na pele. Você não tem um debate sobre essa juventude que eu aqui falei. Né? Você não tem um debate. Se você não estancar a possibilidade dessa juventude vulnerável passar, né, fazer o trânsito pelo crime, chegar dentro do aparato prisional, se você não parar isso, não tem orçamento, não tem colete, não tem bala, não tem carro, não tem polícia que dê conta disso. Então, há uma conexão aí que a gente tem que encarar. Na outra ponta, o ministro também estava falando isso, você tem um sistema prisional. Eu fiquei muito contente com a fala dele, quando ele disse, olha, algumas dessas medidas, efetivamente,
efetivamente estão reduzindo. Tem uma grande prova aí, que é a própria pandemia, o que foi feito. Isso é fantástico. Só que você tem, ao mesmo tempo, uma sociedade que cobra mais e mais e mais e mais repressão, porque ela vive, apesar de você ter uma redução, como ele colocou, mas ela não é percebida, ainda não é sentida dessa forma. Né? Então, você vai para um certo círculo, digamos assim, vicioso com relação a esse tema. Tá? Difícil de sair. E eu só acredito saída via debate público. Se não tem debate público, como está sendo feito aqui, não tem solução, não se apresentam soluções, não aparecem soluções. Né? Eu ainda há pouco citei que não existe nenhum parlamentar, eu pelo menos não conheço, que aborde, por exemplo, o sistema prisional. Porque se ele for abordar o sistema prisional, ele é carburizado ao mesmo tempo. Então, realmente uma situação, de certa forma, complicada. Mas que, se nós não enfrentarmos, tem muita situação complicada que tem que enfrentar mesmo. Né? Tem muito que enfrentar. Se nós não enfrentarmos isso, nós estamos simplesmente enxugando gelo. Estamos enxugando gelo. Né? E, nesse sentido, essa discussão, por exemplo, eu fui relator da PEC do chamado ciclo único, que o ministro aqui também se referiu, a Dandara também falou sobre esse tema e tal. E o que foi que eu vi? Uma autêntica guerra entre polícia civil e polícia militar em 12 estados. No estado do ministro, no estado de São Paulo, onde eu estou agora, eu fiz uma audiência pública, Dandara, Gabriela, e o Alexandre sabe disso. Uma audiência pública para discutir isso. Do lado esquerdo, todos de caque, marrom, era PM. Do lado direito, todos vestidos de terno de preto, era a Polícia Civil. No meio, sabe aquelas faixas que dividem no aeroporto? Quando você vai no aeroporto, não tem umas faixas? Então, era um do lado do outro. Passei 7 horas nessa audiência pública. Conflito e, às vezes, até agressão, evidente, coletiva, do início até o fim. Eu fiz isso em 12 cidades. 12 cidades. Então, é uma coisa que enfim, eu, por exemplo, não defendo que você unifique Polícia Civil e Polícia Militar no Estado de São Paulo. Acho que é uma questão muito mais complexa. Mas, de fato, são temas e com lobbies muito fortes dentro do Congresso. Né? Eu vivi lá também, é muito difícil você caminhar com algumas das questões lá dentro. De sorte que eu paro por aqui, para dar oportunidade a Dandara colocar e tal, o ponto de vista dela, dizendo que a forma que a gente tem de superar isso, e a questão central é colocada pelo Alexandre, é dar a prioridade. E a prioridade ela vem inexoravelmente através do debate público, cria consenso e soluções. Enquanto a gente continuar evitando o evitamento de abordar essas questões da juventude, do sistema prisional, da reforma das polícias e tal, vai ficar difícil. É isso. Muito obrigada, ministro Raul Jungmann. Dandara, por favor, fique à vontade para fazer os seus comentários. Eu acho que vale aqui focar um pouco num ponto que foi colocado, né, tanto pelas últimas falas quanto pela sua provocação, Maria Gabriela, que é essa questão do debate público. Né? A gente tem tentado fazer, digamos assim, existe... Se quando a gente está falando, por exemplo, de sistema prisional, se é difícil até para pesquisadores, né, eventualmente acessarem informações, você imagina para o público em geral, né? De fato, acho que tem essa sensação de insegurança, ela é muito generalizada, mas ainda falta, digamos assim, juntar as peças para que as pessoas, de maneira geral, entendam quais são as conexões entre uma coisa e outra, né? Eu acho que a pandemia aí, que é, enfim, uma situação tão... ela é avassaladora, mas, por outro lado, a gente até usa essa questão, por exemplo, dos servidores que estão todo dia entrando e saindo e que podem levar o vírus de um lado para o outro, como quase que uma metáfora do que pode acontecer também quando a gente está falando dessas conexões que existem entre o mundo aqui fora
e dentro do sistema penitenciário, porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem essas conexões, né? E aí, enfim, a gente tem tentado falar com o público de maneira geral, e aí eu fico feliz, inclusive, com espaços como esse, no qual a gente está conversando com estudantes, né? Enfim, para que possam conhecer um pouquinho mais desse tema. Mas a gente tem tentado, inclusive, falar isso de maneira o mais simples possível e, enfim, acho que a professora Maria Gabriela acompanhou um pouco isso, fazendo vídeos, fazendo peças para redes sociais, enfim. Então, tentar fazer com que esse assunto seja de interesse de mais gente e que as pessoas estejam entendendo a conexão entre uma coisa e outra. E aí, só para finalizar, que eu acho que tem um pouco também com essa fala do ministro Jungmann sobre essa questão da juventude, acho que vale aqui a gente também eu bater um pouquinho nessa tecla que a gente fala muito, que é a questão da prevenção, e que o ministro Alexandre de Moraes também falou, por exemplo, né, de que é muito mais barato evitar que essa pessoa fazer ressocialização com a pessoa aqui fora do que depois que ela passa pelo sistema prisional. Então, acho que a gente está num momento muito propício para pensar em prevenção de violência, né, no meio aí de um primeiro turno e de um segundo turno de eleições municipais. Os municípios têm um papel super importante nessa questão da prevenção. As pessoas, às vezes, acham que não, mas, assim, a gente pensando em prevenção municipal, a gente está falando de saúde, está falando de educação, está falando de assistência social. Então, assim, também a gente precisa olhar quais são as conexões. Eu estou completamente de acordo, né, que a gente tem esse cenário de que segurança foi um tema que ficou... Não houve uma apropriação de determinados campos desse tema, né? E acho que a gente precisa também, inclusive como eleitores e eleitoras, forçar um pouquinho, né, que as pessoas que vão representar a gente possam entrar nesse tema, inclusive quando a gente está falando do âmbito municipal. Então, assim, a gente, inclusive, lançou um documento, que é uma Agenda Municipal de Segurança Pública, ainda está em tempo, não só das pessoas que vão escolher os seus candidatos no segundo turno, mas também que os próprios candidatos... E quando a gente tiver todos os eleitos, a gente vai mandar esse documento. Então, também convido vocês a conhecerem isso, porque eu acho que esse tema de prevenção ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando em evitar que os crimes ocorram antes, né, que eles ocorram, ou seja, né, você evita que o crime ocorra e, eventualmente, você evita também que mais pessoas estejam sendo encarceradas. Então, enfim, essas duas últimas considerações finais. Muito obrigada, doutora Dandara, pela sua fala, pelas suas considerações finais. Uma pena que o doutor Raul Jungmann caiu, porque a gente ia entrar por um processo aqui de agradecimentos, de fechamento. Vamos ver se até eu terminar minha fala, nós recuperamos ele para agradecer a participação. Mas, de um modo geral, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Assim, eu acho que todas as falas trouxeram pontos de vista super importantes para a gente pensar o tema proposto sobre segurança e gestão, né, do sistema carcerário no contexto da pandemia. Eu achei extremamente importante, ministro, você ter colocado para a gente soluções, né, e como esse contexto da pandemia, por mais desafiante e tenso que ele possa parecer, ele nos colocou a urgência, talvez, de mais do que pensar soluções, a gente executá-las, né? Então, existem possibilidades, né? Eu acho que nós caminhamos aí já há alguns anos, ainda que nós tenhamos déficits de formatação de informação pública, sistema sobre segurança pública, sistema prisional, dados públicos, né, transparência, isso foi um ponto levantado pelo ministro Raul Jungmann. Nós temos, sim, diagnósticos, nós sabemos os gargalos da gestão penitenciária, da gestão de segurança pública, de onde a gente pode ter uma incidência, né, no judiciário, no legislativo, em termos de pensar soluções. Eu não digo talvez correções, mas soluções são possíveis, algumas correções também nesse sentido, quando a gente para pensar em relação a uma porta de entrada qualificada para o sistema prisional, a gente pensar aplicabilidade de proporcionalidade a depender do bem jurídico lesado quando da aplicação da lei penal, mas também a gente pensar políticas de egressos, pensar a não reincidência
com prevenção, como a Dandara levantou para a gente, com implementação de políticas públicas na ponta. Então, há soluções e há possibilidades. E eu fico muito feliz porque eu não fiquei uma fala isolada, mas pelo menos para os meus alunos que estão online, porque eu sempre sou muito provocada com o diagnóstico do desastre, da desgraça, mas, professor, e aí? O que fica, o que pode ser feito? Existem possibilidades, existem soluções. E eu acho que foi mais do que qualquer outra pessoa ter vindo de vocês, a qualificação desse debate dentro desse caminhar foi extremamente importante aqui para o nosso congresso. Agradeço imensamente a oportunidade, espero poder encontrá-los numa próxima oportunidade e que a gente possa contribuir, avançar nesse debate e acompanhar soluções a partir, né, dessas ideias e desse compartilhamento de experiência pessoal e profissional de todos vocês. Acho que é o momento de nos despedir. Até mais, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, gente.